Estamos começando o 16º Prevcast, o primeiro Prevcast de 2026, hoje com um convidado muito especial, ele que é advogado previdenciarista há mais de 10 anos, advogado coordenador regional do Max Inácio de Pau dos Ferros e especialista em direito previdenciário, doutor Igor Sampaio. Boa noite, meu amigo, seja bem-vindo, feliz em tê-lo aqui. Boa noite, doutor Heitor, agradeço aí o convite do colega. Pessoal, o doutor Igor, ele é não diria colega, é também colega, mas um amigo que começamos junto a Comissão de Direito Previdenciário lá em Pau dos Ferros, hoje OAB Alto Oeste, ao tempo OAB Pau dos Ferros, e que está aí todos os dias nas linhas de frente, nas trincheiras, uma advocacia militante, assim como eu, rodando, atendendo, visitando o público. Um escritório que o doutor Igor trabalha é um escritório de renome nacional, um escritório que é espelho para todos nós, que é o Max Inácio Advocacia. E hoje a gente vai tratar aqui com ele as nuances, as mudanças e o que a gente precisa observar para o ano de 2026, quando a gente fala de INSS. Mas e aí, doutor? Já começaram no ano, já estão fazendo atendimentos? Como é que está a movimentação lá no Max Inácio de Pau dos Ferros? O nosso escritório decidiu esse ano por fazer umas férias coletivas, né? Como acredito que muitos sabem, nossa estrutura ela tem várias filiais, mas foi tomada a decisão de que iríamos fechar por 15 dias. Então retornamos dia 6 de janeiro, né? E a expectativa principal, né, do nosso público são as mudanças, né? O que é que pode acontecer em 2026, a aposentadoria. Saíram notícias que é relacionada a regras de transição da aposentadoria, né? E os agricultores ficam, aumentou a idade, foi que mudou, né? Então acredito que por ano de 2026 a gente iniciar agora, seria interessante a gente tratar sobre esses pontos. Olha que bacana, pessoal. A gente vai estar aqui hoje tratando o que você, agricultor, agricultora, você que recebe um benefício previdenciário, que está já dentro do sistema do INSS, você que está querendo entrar, o que é que eu tenho que fazer, qual é o documento que eu tenho que ter, qual a orientação que eu tenho que pegar. E hoje a gente aqui, eu, Heitor Fernandes e o doutor Igor Sampaio, a gente vai trabalhar isso para vocês. E trazendo aqui o primeiro ponto, doutor Igor, em 2026, o que é que o agricultor precisa se atentar, o que é que ele precisa ir observar para que ele não passe batido junto ao INSS? Bom, eu entendo, né, que o agricultor, o primeiro documento que ele tem que ter hoje são aqueles que são escritos nas bases governamentais. Então ele tem que procurar imediatamente, né, a Emater local ou o sindicato da categoria para se cadastrar, atualmente chamado de CAF, né, que é o cadastro do agricultor familiar. E aquele pequeno agricultor proprietário, é importante que ele venha regularizar seus documentos da propriedade, porque a gente sabe que é um documento importante que está também vinculado à base governamental. E quer queira, quer não, o cadastro único, né, que vai compor a família, também é um documento que tem que estar atualizado e de acordo com a realidade em que ele está, que ele mora, que ele reside, né? A realidade dele, né? É muito importante frisar que o advogado, quando ele analisa uma documentação rural, quando ele visualiza ali aquele indivíduo, que ele tem ali o contorno da vida daquela pessoa, a cidade que ele mora, até porque cada região, cada cidade, cada tipo de segurado tem uma realidade específica, né, doutor? E cada caso é um caso. Então, o advogado ele visualiza o melhor caminho, se for junto ao INSS, o melhor caminho se for junto à Justiça, o melhor caminho para que aquele benefício seja concedido e aquela família ela seja resguardada, porque um benefício concedido junto ao INSS é uma família resguardada. E o doutor falou muito bem quando se falou de CAF, né, o Cadastro da Agricultura Familiar. Hoje é um documento que ele é emitido dependendo da cidade, né, doutor, em locais diferentes. Tem cidade que é na Secretaria de Agricultura, tem cidade que é na Emater, tem cidade que é no sindicato. É a mesma questão de algumas provas previdenciárias, né? Quando a gente fala, por exemplo, de ficha de frente de emergência, em algumas cidades está na Emater, em algumas cidades está no DENOX, em algumas cidades está dentro do sindicato. Verdade. E aí a gente vai vendo e analisando aqueles contextos baseados naquela realidade. Então é muito importante, né, já trazendo uma orientação para vocês que estamos assistindo, que vocês procurem profissionais da sua região. Eu vejo muita gente, doutor, contratar um advogado no Rio Grande do Sul,
Só que lá no Rio Grande do Sul a realidade rural é diferente do Rio Grande do Norte. Eu pego aqui o Rio Grande do Norte, Paraíba. A gente tem aqui a Emater que emite o CAF, né? Lá na Paraíba tem outra instituição chamada Empaé que emite. Eu não sei o que é Empaé e eu fiquei sabendo por meio de colegas de lá. Então, muito interessante que a gente procure quem de fato está no nosso ecossistema ali, que convive, que vive, que entende. Isso é bem pontuado, doutor, com relação às características de cada região. E eu que tive, eu atuei, cheguei, o Marcos Inácio, como a gente falou no início, ele é um escritório que vamos dizer assim, ele já está em todo o Brasil, né? Então eu já tive experiência no Pernambuco, já atuei em Goiânia, Pernambuco, que é próximo de João Pessoa, fiz alguns atendimentos rápidos lá, Campina Grande também passei rapidamente, e tive uma experiência em Mauá-Patos, Paraíba, e aqui no Rio Grande do Norte. Então a gente percebe, quando eu cheguei aqui no Rio Grande do Norte, né, eu percebi que há uma diferença gigante. Inclusive, quero até deixar registrado que o Rio Grande do Norte, né, o INSS aqui dessa localidade tem um trabalho muito voltado ao público rural. E a gente percebe que entre o Rio Grande e a Paraíba, pelo menos quando eu iniciei essa atuação, que os agricultores aqui do Rio Grande do Norte, eles possuem mais documentos comprobatórios de agricultura, né? Desde quando eu comecei a atuar aqui, que foi em 2013. Então, assim, é importante esse ponto, justamente por aquele profissional conhecer com mais dedicação, né, as provas que o agricultor precisa para comprovar. E, rapidamente aqui, pontuando, uma das nossas preocupações, acredito que a do seu escritório e de outros colegas que a gente tem convívio, é que em 2019 houve uma mudança gigante na comprovação rural, né, que foi justamente aonde o INSS implantou essa regra das bases governamentais, ou seja, aquela prova inscrita na base governamental é que deve prevalecer. É a que ratifica. É a que ratifica. São elementos ratificadores, na verdade, né? Exatamente. Então, como a gente sabe, o agricultor é aquele homem que vive ali no campo, que muitas vezes não tem tanto domínio de conhecimento mínimo, às vezes, né, de chegar ali até no próprio sindicato, né, só chega nas vésperas de se aposentar ou quando adoece, e isso termina aqui prejudicando a sua comprovação. Então, quando a gente fala de agricultura e agricultura hoje, no ano de 2026, doutor Igor, a gente tem um cenário que precisa de maior cautela. Exato. Precisa de maior cuidado e um cuidado preventivo. O agricultor ele precisa, muito antes de completar a idade, procurar o INSS, procurar o sindicato, procurar a orientação de um advogado, procurar os meios de entender e produzir melhor essas provas e em maior quantidade. Exatamente. Falando sobre isso, é importante destacar o quê? Que pós 2019, a análise do INSS está basicamente automática. Quando se fala em automático, aquele agricultor que está organizado, que se preveniu, né, documentalmente, ele vai ter o seu direito analisado de forma, além de ser mais rápida, descomplicada. A gente que é advogado sabe que o processo administrativo bem montado, ainda que ele venha a ser indeferido, né, ele vai nos dar elementos para conseguir aquela conquista na justiça, mas com a concessão retroativa à data que ele encaminhou, né? A gente sabe que o INSS traz uma propaganda, uma divulgação muito ampla de que os serviços do INSS eles estão disponíveis na internet, no celular, de fácil acesso. Estão. A gente sabe que com o aparelho celular hoje você consegue acessar o sistema do INSS. Porém, o encaminhamento do benefício, especificamente para o agricultor, requer muito mais atenção do que o próprio urbano. A gente sabe que existe uma diferença rural e urbano. O urbano contribuiu, tem direito. Exato. Em regra, né? A gente sabe que tem exceções. Não contribuiu e é agricultor, aí tem que fazer essa colheita de provas que a gente está aqui discutindo. Olha que bacana, pessoal. Esse programa aqui é um programa para vocês assistirem com papel e caneta na mão, porque as orientações aqui estão riquíssimas. O Dr. Igor vem trazendo diversos apontamentos, construindo diversos
diversas trilhas de conhecimento para que vocês entendam. E uma coisa muito importante aqui que ele falou, de fato, é a construção de documentação ao longo do tempo, né? Como se sabe, o agricultor hoje, né, falando na época de hoje, nos tempos de hoje, ele está precisando de 55 anos mulher, não é isso, doutor? E 60 homem, com mais 15 anos de comprovação rural. Mas isso é a regra de hoje, a gente não sabe como é que vai ficar a regra de amanhã. E eu falo na regra de hoje porque a gente pode pontuar muito bem a questão do CAF, né? Hoje o CAF ele é a prova, a gente chama a prova de ouro para aposentadoria. Mas a gente teve um lapso aí em 2025 que disseram agora o CAF não vale mais. Aí ficou todo mundo assim, meu Deus, e agora? O CAF não vale mais. E nós, advogados previdenciaristas que temos uma experiência diária, que estamos ali todo dia, a gente chegou para o nosso cliente e disse assim, se acalme, porque apesar de você ter o CAF, você tem outras provas e quem sabe se esse CAF ele não volta a ser uma prova e 3 meses depois a gente teve, por meio de uma portaria, o CAF voltando a ser a melhor prova. Então é muito importante que a gente explore, vocês agricultores explorem todos os meios de prova. Então é porque eu tenho um CAF que eu não vou dar entrada no seguro safra, é porque eu tenho um CAF que eu não vou renovar o meu contrato de parceria, é porque eu tenho um CAF, eu não vou mais ali pegar a semente na Emater. Eu acho muito importante e muito saudável que você, agricultor, você, agricultora, produza o maior número de provas possíveis, porque dentro de uma eventual mudança, né, doutor? A gente vai ter ali provas que irão conduzir, de fato, à concessão de um benefício, que mesmo que não seja no INSS, mas que na justiça se construa, de fato, um caminho saudável, e que dentro daquele caminho a gente chegue ao objetivo final, que é a concessão de um benefício. Eu acho muito importante aqui também trazer, dentro da fala do doutor, a questão da concessão automática, né? Você muito bem pontuou que a análise é automática. E aí a gente está falando do tão conhecido e tão falado robô do INSS. E como a notícia vem, ela sempre corre, a notícia boa ela sempre se esconde, ainda existe até hoje a aposentadoria automática. Então o doutor, antes aqui do início da gravação do nosso programa, lá nos bastidores a gente conversou, né, e estava ali falando de concessões automáticas porque ela existe. Elas existem. Então a gente tem, né, doutor, os clientes que se organizaram durante a vida toda, que dá entrada no INSS pela manhã, de tarde tem a concessão, no outro dia tem a carta de pagamento, tem o extrato de pagamento para ir para o banco receber. Então existe sim um agricultor que se organizou durante toda a vida, que procurou orientação, que esteve nos meios adequados e que dentro dessa realidade conseguiu o benefício. E hoje é um número que vem em decréscimo. É verdade. Um ponto importante sobre a concessão automática é que muitas vezes, né, o agricultor ele se identifica ali com algum vídeo que viu na internet sobre um servidor do INSS, um advogado falando sobre a concessão automática e sobre o fato de ter sempre se documentado e busca o INSS sozinho. E eu já vi na prática, inclusive ele foi cliente nosso, que ele encaminhou por 3 vezes, acreditando que chegaram lá e fazendo o requerimento da aposentadoria e ter a concessão. Mas ele esqueceu que existem detalhes dentro do requerimento que precisam ser alimentados. Um dos principais é a declaração rural, né? Então, muitas vezes você tem a documentação apta a se aposentar, mas o procedimento a ser seguido não é feito corretamente. E aí a importância de sempre, né, aquele trabalhador esteja... como é que eu posso dizer, assessorado, né? Seja pelo seu órgão de categorias, ou sindicato da categoria, ou o profissional habilitado, né? Que seria um advogado de sua confiança. Estar devidamente orientado vai ser sempre, meus amigos, o melhor caminho, né? É o dizer antigo, né? Melhor prevenir do que remediar, porque às vezes o remédio ele vai ter impactos e muitas vezes aquele remédio talvez não chegue a de fato curar aquele problema, né? Aquele problema na saúde previdenciária. Exatamente. E como a gente até conversou aqui nos bastidores, hoje, né, a justiça ela vem tendo entendimentos que particularmente entendo que é de proteger mesmo o INSS. Né? Atualmente o STJ se posicionou em que o requerimento administrativo que não esteja perfeitamente instruído, né, e houve a busca lá na justiça tentando a concessão da data do requerimento, ele não pode ser concedido se não houve
desde o início, desde o nascedor daquele requerimento, a comprovação correta. A gente já tinha levado essa facada junto ao Poder Judiciário, né? A gente já tem hoje diversas demandas onde o Poder Judiciário disse não tem documentação suficiente para comprovar início de prova, e agora o INSS replicou. Então a gente vê todo momento um retrocesso nos direitos sociais, um retrocesso na implementação e aplicação dos direitos sociais, né, da Seguridade Social como um todo, né? Não foi só essa facada que os direitos sociais eles levaram, a gente também logo mais vai falar sobre a questão também da análise do critério de renda no BPC, né, que também foi incluído ali o Bolsa Família e vem de fato sendo muito mais rigoroso essas análises e essas revisões, mas o que a gente vê é que quem não se organizar não vai conseguir receber um benefício. Doutor, é muito complicado chegar aos 60 anos de idade, trabalhar a vida toda na roça, que é uma atividade que não é fácil, estar ali brocando, plantando, mexendo com agrotóxico, poeira, fuligem, toda aquela situação de insegurança que nem a gente vem passando nesse exato momento, né? A gente está no mês de janeiro e a gente não viu chuva ainda, né? Muitos agricultores aí que já prepararam a terra e estão ali naquela insegurança. E depois de passar toda essa vida sofrida, essa labuta rural que traz aí um estigma já contra aquela, em face daquele indivíduo, chegar ao final de vida e não conseguir um benefício é muito doloroso. É muito difícil olhar no olho de um agricultor e dizer, meu amigo, infelizmente sua aposentadoria não deu certo. Então, assim, o agricultor ele deveria estar mais vinculado, pelo menos, ao sindicato da sua categoria, para que ele esteja totalmente informatizado, né? Ou seja, esteja dentro do que é necessário se construir ao longo da vida. Um ponto que merece destaque é justamente aqueles, geralmente é o homem, ele sai muitas vezes para trabalhar na zona urbana, principalmente no sul. A gente vê aqui na nossa região, né, no sertão, que eles geralmente saem para trabalhar como carpinteiro, servente de pedreiro, muitas vezes até pedreiro. E automaticamente as pessoas já colocam na cabeça, não, esse aqui não se aposenta não, porque trabalhou fora. Mas saibam que a própria legislação permite, né, a saída do agricultor, do agricultor familiar, para trabalhar pelo menos 120 dias no ano, né? E a justiça vem flexibilizando. Mas tudo isso vai depender da sua comprovação documental. Então repete para a gente, doutor Igor, aqui para que o nosso ouvinte, para que o telespectador, para que o agricultor que está aqui nos assistindo, um agricultor, ele pode sim ter trabalhado em algum momento na vida na prefeitura, em São Paulo, em Brasília, seja onde é que for, e ainda assim se aposentar como agricultor. Exatamente. Ele deve, né, se ele realmente é agricultor e assim, não teve aquela transferência de domicílio até eleitoral, no momento em que ele retorna à atividade rural, ele busque se documentar do retorno, para que quando chegar lá na sua idade de 60 anos, ele não tenha problema, né, o homem. Porque isso acontece mais com os homens, né, de sair para trabalhar, buscar o sustento para a família. Raramente a esposa vai, né? Poucos casos que eu peguei aqui, na maioria o homem vai, e quando ele volta... E aí, pessoal, o doutor Igor ele trouxe aqui uma orientação importantíssima. O agricultor, quando ele retorna de São Paulo, quando ele retorna, seja de onde for, para que ele chegue aqui e o tempo comece a contar novamente como agricultor, é a orientação que o doutor Igor deu. Produz uma prova. Então, o agricultor que chegou de São Paulo hoje, você é agricultor, foi passar uma temporada de São Paulo, chegou, vai novamente morar aqui, residir aqui, produz uma prova rural. E que prova é essa, doutor? Bom, a gente sabe que no início do ano, geralmente é época de plantação, né? Então, aquele agricultor que planta milho, planta feijão, busque, seja a Emater, seja o sindicato da categoria, e tente se cadastrar no corte de terra, né? Ele tente buscar as sementes que a Emater, geralmente o governo do estado manda, e a distribuição é feita por Emater ou sindicato de sementes para plantio. E todos esses documentos, eles são entregues ao agricultor, né? Eles preenchem uma ficha. Então seria uma prova importante de que anualmente ele estaria plantando. No Ceará tem aquele programa Hora de Plantar, que inclusive
anualmente, quando o agricultor pega a semente, vai sendo colocado lá no sistema. Apesar de não ser uma base governamental, né, ou seja, o INSS não tem acesso, mas existem meios de validação da contemporaneidade daquela prova, ou seja, a prova realmente foi produzida naquele ano, que é um dos pontos que também... Aqui na nossa região, ali na cidade do Venhaver, eles têm o cadastro do agricultor, que é um documento que abarca abarca o corte de terras. Sim. Então, além do corte de terras, ele traz todos os dados da família, se cria galinha, se cria porco, se cria gado, e aquele documento ali está carimbado e assinado pelo secretário de Agricultura. Então, como muito bem o doutor pontuou, apesar de não estar dentro da base de dados do governo federal, é um documento emitido pelo ente público e que mesmo que o INSS não verifique com os bons olhos na via administrativa, quando a gente chega na justiça, o juiz valida, né? Exatamente, exatamente. Então, assim, por que eu digo essas provas, hora de plantar, garantia safra? Porque, assim, essa documentação que a gente está tratando aqui é justamente para aquele agricultor que, às vezes, tem que sair, né, para o sul, trabalhar ali 4, 6 meses, ou seja, uma época do ano, a época difícil, né, do ano, que é geralmente após o mês de junho, julho e ali é mais ou menos até outubro, novembro, é o período de que falta chuva e que o trabalho do agricultor familiar, aquele que planta e colhe, né, e aquilo ali é a sua subsistência, ele diminui. E ele precisa de um meio para sustentar a família, né? Então, apesar de ter o CAF, né, ou seja, a prova matriz, como a gente pode dizer, é de onde devem nascer as outras, essas provas que a gente está tratando aqui agora são provas que comprovam o retorno à atividade rural e mostram que anualmente ele vem trabalhando na agricultura. Excelente. Doutor Igor, a gente falou aqui do CAF, falou aqui dos agricultores que têm esse impedimento quando vão e voltam para São Paulo, essas situações. E eu gostaria também de saber do doutor qual é o seu posicionamento para esse agricultor que saiu, por exemplo, da atividade da agricultura em si e foi para a atividade da pesca, e foi para a atividade ali da criação de gado, se isso atrapalha, se isso ajuda, se isso se soma, ou de fato vai trazer um prejuízo para aquele agricultor. Olha, no caso do agricultor que ele, vamos dizer assim, vai para a pesca, né, vai ser pescador, se ele se manter naquelas mesmas diretrizes do segurado especial, que é a categoria a qual o agricultor familiar e faz parte do INSS, não vejo problema dele conseguir a aposentadoria na mesma época. Entretanto, ele vai ter que se documentar, né, com os cadastros relacionados à pesca. Então, o ideal é que ele procure a colônia, né? A gente sabe que tem um cadastro federal também para o pescador, né, que a gente chama RGP, né, é o Registro Geral da Pesca, e que inclusive eu vejo que entre o pescador e o agricultor, o pescador ele tem mais chance de se documentar e não ter problemas no momento de requerer qualquer benefício do que o agricultor, né? Porque o pescador, ele anualmente tem o seguro-defeso, que ele vai se inscrever ali para receber as parcelas, né, em que não se pode pescar, e tem o cadastro do RGP. Então, assim, se o agricultor ele saiu para a pesca, é importante que no momento em que ele começou a trabalhar nessa área, ele já faça o seu registro da pesca e começa a fazer parte dos programas voltados ao pescador. Olha que bacana. É muito interessante porque também existe essa dificuldade. Doutor, eu era pescador, passei para o sindicato, ou então eu era agricultor em tal cidade, mudei para tal cidade, e aí meus documentos estão vinculados a tal sindicato, e isso, na verdade, não existe um impeditivo, né? Isso aí se soma, se constrói, só que sempre é interessante a consulta de um advogado especialista para que isso se construa. Sem dúvida. E aí eu lhe trago uma pergunta, que é a pergunta de milhões. Qual é o momento ideal para que o agricultor procure um advogado especialista? É no ano de se aposentar? É nos 5 anos antes de se aposentar? Ou é no exato momento que ele está, na presente data de hoje, ele precisa procurar para ter essa orientação? Porque aqui no escritório o pessoal está chegando na semana de se aposentar. É complicado. Doutor, eu vou ser bem sincero. O momento ideal para procurar o advogado especialista hoje, como a gente sabe, tem muita tecnologia, é no momento que você vê alguma coisa relacionada à aposentadoria e à INSS. Deu aquele start
Viu aquele vídeo, procura um advogado especialista, leve sua história e veja qual vai ser o melhor planejamento para você se aposentar. A gente sabe que tem pessoas que trabalhou prefeitura, inicialmente começou a vida ali na agricultura, depois se afastou, foi trabalhar na pesca. E aí o advogado especialista ele vai montar a sua história. Né? Ele vai dizer, ó, nesse momento aqui da vida ele foi funcionário aqui da prefeitura do município, anteriormente trabalhou com os pais na agricultura, então a gente vai começar a elaborar o seu planejamento previdenciário, para que quando chega aos seus 60 anos, você consiga sua aposentadoria. Então, imediatamente. E não é para se procurar assim, tem que se procurar em todo momento, mas não deixe para procurar na última semana. Porque às vezes o advogado não consegue fazer um milagre. A gente brinca aqui que é o pessoal que quer entrar no céu à força. Né? Então, assim, é da cultura do brasileiro deixar tudo para os 45 do segundo tempo, né? Sair para comprar o peru de Natal na tarde do dia 25, né? Então, assim, a gente precisa, né, doutor, ter essa sabedoria. E eu sempre digo, é melhor ter e não precisar do que precisar e não ter. Exatamente. É justamente uma das coisas que as pessoas têm um ditado popular. Ah, não sei se eu vou estar vivo quando eu completar 60, mas a gente tem que pensar o quê? E se eu tiver? E se eu tiver vivo? Né? Como é que eu vou fazer para me aposentar? Então é importante. Hoje também existe a contribuição do facultativo, individual. Então, assim, aqueles que realmente não conseguem se enquadrar, né, na condição de segurado especial, é melhor que vá lá para o meio em que... Olha que bacana, pessoal. O doutor Rick trouxe aqui um tema que eu sempre quis tratar aqui e não tive... nunca chegou esse momento e agora o momento de falar sobre essas pessoas. E antigamente, quando a gente falava de aposentadoria do agricultor, a gente tinha que situação? Um INSS que acolhia o agricultor, que orientava, que organizava a documentação, que escutava uma testemunha, que recebia uma declaração do sindicato e se aposentava com muita facilidade e muita tranquilidade. O INSS ele sempre teve o critério de distribuição de renda. Então existia uma discrepância a nível de renda, a nível de distribuição financeira, principalmente nas regiões agrícolas, no Nordeste, no Centro-Oeste. E aí era muito facilitada a aposentadoria rural. A gente tinha ali o agricultor, a agricultora que com pouco documento se aposentou. Há 10, 15 anos atrás, aí a esposa se aposentou primeiro, o homem vai na mesma perspectiva. Não, porque minha esposa naquele tempo se aposentou só com o documento da terra, só com a declaração. Quando não deu certo, o INSS trouxe uma testemunha, o INSS mandou uma pessoa fazer uma inspeção social lá no sítio e deu certo. E hoje, meus amigos, e hoje, minhas amigas, agricultores e agricultoras, isso não existe mais. Hoje o INSS não faz o processo presencialmente na agência. Hoje o INSS não recebe não realiza a oitiva de testemunhas. O INSS hoje não realiza a inspeção social. O INSS hoje não faz o que antigamente se existia com muita frequência, doutor, que era a justificação administrativa. Aquele agricultor aqui não tem provas, vamos trazer duas testemunhas, vamos suprir com a testemunha, acabou. Hoje o processo ele é totalmente documental. Grave isso daí, o processo é totalmente documental. Então vocês precisam produzir provas, precisa ter papel, precisa construir uma história por meio de papéis que ao final dessa história a pessoa do INSS ou o juiz ou o procurador do INSS entenda que de fato ali é a história de um agricultor. Isso é verdade. Foi muito bem colocada essa questão de como se analisava o processo do passado e como se está analisando hoje, né? E naquela época não existia tantos programas do governo para o agricultor e isso trazia de certa forma uma dificuldade deles se organizarem, né? Atualmente, como a gente já apontou, tem o CAF, tem o programa Hora de Plantar, tem o programa de corte de terra, teve aquele que o doutor falou agora há pouco tempo. A gente, muitos, né? Na verdade, a gente teve diversos programas, né? Teve
a gente teve programa Plantar, a gente também tem um programa muito interessante do IDIARNE, tem um Isso. programa da CEAPAC, que é da igreja, tem muitos Aquele pequeno agricultor também, tomando a palavra do doutor que falou agora na Ideale, que cria uma vaquinha de leite, né? Ele pode estar fazendo a vacinação do gado junto ao órgão fiscalizador, que a Ideale também acompanha, e sai aquela ficha, né? Dando controle tanto seu da rebanho. aftosa como da brucelose, eles produzem um documento que é importantíssimo, né? Exatamente. Então, assim, hoje o INSS tem meios, né, de se validar e comprovar documentalmente. Por isso que de 2017 para cá, até a entrevista que existia do passado, né, que o agricultor, para se aposentar, ia para a justiça do INSS, era entrevistado pelo servidor, não existe mais, né? Ou seja, tudo é documentalmente comprovado. Por isso, hoje, é a grande preocupação de, eu acredito, todos os advogados quando se trata do direito do trabalhador rural. Olha que bacana. Então, muitas das vezes esses agricultores, doutor, eles têm de fato provas, né? Eles em algum momento da vida fizeram uma cisterna, em algum momento fizeram um empréstimos em rural, ou então em algum momento da vida eles moravam com os pais que eram agricultores, e às vezes a pessoa diz, eu não vou procurar porque eu não tenho provas. Aí quando o advogado, né, começa a escavacar, descobre uma frente de emergência, descobre um documento rural ali que aquele agricultor e aquela agricultora ela não tinha ciência e que ela não recordava que existia. Né? Tem muitos casos aqui, sabe o que é que acontece? Muita mulher foi casada a vida toda com um homem, né, com seu companheiro ali, em algum momento da vida se separaram. Aí ela diz, doutor, eu não tenho nada porque eu era casada e me separei e não tenho nada. Eu disse, mas minha amiga, enquanto vocês estiveram juntos, a documentação dele serve para você, a sua serve para ele. Então vamos construir o seu processo sobre essa documentação do casal. E aí muitas vezes a gente consegue abrir um leque de possibilidades. Né? E quando a gente fala, meu amigo agricultor, minha amiga agricultura, a respeito de benefício do INSS, a gente tem que entender que o INSS ele não é só para a aposentadoria. A gente tem que parar de entender e de colocar na cabeça que eu vou procurar o INSS para me aposentar. Mas e se você tiver um problema aí de saúde nesse meio do caminho? Você vai solicitar um auxílio doença, uma aposentadoria por invalidez, um auxílio acidente, e se você engravidar, salário maternidade, e se houver um problema de uma prisão, de uma reclusão aí, a gente tem um auxílio reclusão, e o INSS ele tem um conjunto de situações que podem lhe favorecer durante a vida, que não é somente a aposentadoria por invalidez. E aí que a gente entra naquele caso, né? A gente tem tanto cliente que é agricultor, que sofreu um acidente ou então que está com problema de saúde e diz, mas eu achei que era só para aposentadoria. Pois é. E temos também um benefício aí que o doutor não mencionou diretamente, mas indiretamente, que é o auxílio acidente. Que existe uma grande cultura de quem recebe auxílio acidente, ele já é aposentado, e não é. Né? E às vezes chega na idade, assim como esses outros que a gente estava tratando, recebendo aquele meio salário e diz, eu quero completar meu salário agora, porque eu tenho idade. Mas aí não se documentou porque escutou os vizinhos dizendo que quem recebia esse salário, auxílio acidente já era aposentado e que não podia mais provar que trabalhava, e termina que se prejudica ao completar a idade. Né? Porque a gente sabe que o auxílio acidente ele é um benefício, eu costumo dizer que ele é uma indenização que o INSS paga por você ter sofrido um acidente no trabalho, ou até mesmo um acidente de qualquer natureza, né? Mas que mesmo não sendo vinculado ao trabalho, você tem direito a uma indenização. Então aquilo ali é uma bonificação que ninguém quer receber, porque se você está recebendo é porque você perdeu sua capacidade de trabalhar, pelo menos parcial, né? E aí está trabalhando com dificuldade, e aí as pessoas entendem que são aposentados e não são. Eles precisam, além de continuar trabalhando, se documentar que estão trabalhando, né? Obviamente, quem trabalha na zona urbana vai assinar sua carteira e, detalhe, não vai perder o auxílio acidente, ele vai acumular, né, com o salário. E o agricultor ele precisa estar comprovando que daquele acidente para frente continua trabalhando na agricultura, ou seja, se documentando de acordo com o que a gente já tratou aqui. Pois é, e a gente tinha, doutor, você muito bem pontuou essa questão do auxílio acidente. Hoje a gente já teve uma decisão ratificadora aí do STF,
STF, o STF, do STF, a respeito da acumulação do adicional dos 50% ali ser adicionado ao salário, né? Isso. Eu tive uma decisão judicial lá em 2019 que o juiz ele não reconheceu e sempre teve essa discussão. Engloba ou não engloba, incorpora ou não incorpora, e agora a gente sabe que quem tem o auxílio acidente, ele consegue, de fato, o agricultor, ele consegue se aposentar com um salário mínimo e meio. Exatamente. Creio que através daquelas regras de cálculo da aposentadoria, né, que a reforma de 2019 trouxe, a legislação, por ter sido de certa forma atualizada, os tribunais entenderam que há esse cômputo, né, na RMI da aposentadoria, ou seja, no salário da aposentadoria, o agricultor que recebe auxílio acidente tem que ter o acréscimo de meio salário, né, que aí dá 1,5 salário para quem recebe auxílio acidente. Pois é, meus amigos, e tem muita gente aí deixando esse dinheiro na mesa, tá deixando aí meio salário mínimo durante todo o período de aposentadoria, aquele indivíduo ali que se aposentou com 60 e viveu até os 90, até os 95, que deveria estar recebendo um salário mínimo e meio, está recebendo só um salário. E a gente vê e presencia diariamente essa realidade, justamente porque são pessoas que não procuraram a orientação adequada de um advogado, que não procuraram um especialista para poder tratar da sua demanda, para fazer uma consulta, para pedir orientação ou para pedir acompanhamento. A gente vê hoje muitos agricultores se prejudicando, passando aí 6 meses, 8 meses aguardando o resultado de um benefício. Hoje em um INSS que tem uma fila de 3 milhões de pedidos aí estancados, 3 milhões de pedidos aguardando uma resposta do INSS, a maior fila da história do INSS, um agricultor e uma agricultora que dá a entrada sozinha, que confia o seu pedido a uma lan house, que faz esse pedido por meio de um sobrinho que sabe mexer no celular, tá jogando aí, doutor, 5, 7, 10, 12, 15 salários mínimos no lixo, ou então muitas das vezes jogando até o próprio pedido de aposentadoria, porque a gente vê aquelas pessoas que juntam um documento que não é para juntar. E aí eu sou muito claro, vou dizer, né? O agricultor ele não precisa produzir prova contra si mesmo, né? Vou trazer aqui uma situação que acontece com muita frequência. É aquele agricultor, doutor, que tem um vínculo que está na carteira, só que aquele vínculo ele não está no CNIS. Então não há necessidade daquele agricultor juntar aquela informação que vai trazer um malefício para ele no processo. Só que aí ele vai em fulaninho da lan house, vai em cicraninho que é despachante do INSS, dá a entrada, junta um documento ali que não era para estar naquele processo e cria uma contraprova que muitas das vezes o próprio advogado não consegue resolver. E aí esse agricultor ele cava a própria cova. Exatamente. Esse é um ponto importante que eu também vejo que deve ser tratado, é justamente até assim a cultura da população, né? Advogado ele dá um jeitinho, mas não é bem um jeitinho. A gente, quando vai montar um processo, a gente tem que saber o que vai contribuir e o que vai atrapalhar. Sim. E o advogado, obviamente, se ele está sendo contratado ali para conquistar um direito, ele tem que procurar o quê? Mostrar, né, lá naquele requerimento que aquele determinado cliente possui aquele direito, ou seja, ele cumpriu os deveres que deveria, né? Ou seja, o agricultor que está buscando aposentadoria por idade, que é que ele precisa comprovar, a gente já tratou, tem 15 anos de atividade. Se for agricultor, tem que ter provas de todo esse período, contemporâneas, né? A gente sabe que no passado, infelizmente, o que existia de comprovação rural não era contemporânea. E aí, à medida em que as coisas foram evoluindo, foi aparecendo computador, tecnologia, esses cadastros começaram a ter a possibilidade de validação. Então, por isso que hoje o INSS consegue analisar uma aposentadoria de forma documental. Basta que o nosso público, o nosso agricultor, ele busque o caminho certo, ou seja, procure as provas, procure as pessoas corretas para lhe orientar, né? A gente vem de um cenário, meus amigos, de reforma da Previdência. Então a gente teve lá em 2019, né, isso é a emenda constitucional 103, que reformou as regras da Previdência e que deixaram as portas um pouco mais estreitas, né? E a única classe que não teve as portas estreitadas diretamente pela reforma foi os agricultores. Só que a gente já visualiza que na próxima reforma, que não está muito longe,
a gente vai ter sim alterações relacionadas aos agricultores, a gente vai ter dentro da própria letra da lei, né, não só nas decisões judiciais que já acontecem com muita frequência, um estreitamento, um fechamento dessas portas, né? Pelo menos o que a gente visualiza é quem não tiver documentado não vai se aposentar. E aí, doutor, eu pego a situação da mulher. A mulher agricultora hoje, ela se aposenta com 55. Se ela não conseguir, ela só vai receber o BPC com 65. São 10 anos sem nada. E aí, meus amigos, é onde filho chora e mãe não vê. Você agricultor, você agricultora, procure orientação, procure de fato entender os seus deveres, porque para você acessar direitos, anteriormente acessar os direitos, você tem que fazer e entender os seus deveres. Doutor Igor Sampaio, onde é que o agricultor e a agricultura da região do Alto Oeste Potiguar consegue lhe encontrar? Quais são os seus contatos? Porque diante de uma aula que você vem nos dando hoje, eu acredito que não vai ser diferente presencialmente, pelo contrário, eu acredito que vai ser melhor. E eu sei que você faz esse trabalho de atender e orientar agricultores nos escritórios do Marcos Inácio. Doutor, a gente tem um escritório físico em Pau dos Ferros e em São Miguel, né? O de Pau dos Ferros fica lá na Avenida Independência, acho que é a avenida mais conhecida da cidade, próximo ao Hotel Ritz, que é também um hotel lá conhecido na cidade, no Marcos Inácio Advocacia. Nossa placa tá lá. E aqui em São Miguel, ele fica localizado, a gente tem como ponto de referência o Sindicato Rural, né? Ou seja, está localizado em frente ao Sindicato Rural aqui da cidade, na Travessa Maria Leodonha, né? Mas eu acredito que o pessoal aqui não vai saber muito de nome de rua. Aqui mais ali, frente a Cosme, né? A loja de Cosme e Damião, ou então por trás do Banco do Brasil. Atrás do Banco Eu fui vizinho do escritório, pessoal, por muitos anos, né? Eu morava numa esquina e o escritório é na outra ali, então eu sei muito bem. É um escritório que tem um respeito, um respaldo, um renome em todo o Brasil, né? Um dos maiores litigantes a nível privado que lutam e batalham e defendem direito de agricultores junto ao INSS. Então, doutor, meus parabéns pelo trabalho de vocês. E em relação a rotas, né? Meu escritório também está em algumas cidades, mas eu visito muitas outras por meio de rotas. Sim. Eu acredito que você também atende em algumas outras cidades. A gente tem atendimentos aqui na região do Alto Oeste e até mesmo no Ceará, né? A gente presta alguns atendimentos em sindicatos rurais, como doutor. A gente tem atuação em Marcelino Vieira, Alexandria, Luiz Gomes, Major Salles, José da Penha, Pereiro, Hereré. Então, nessas localidades, a gente sempre costuma estar fazendo atendimentos ao público. Olha que bacana, pessoal. E na rede social, se o doutor poderia deixar o telefone e a rede social aqui, para quem aí ficar com alguma dúvida, para quem ficar aí com alguma questão que queira tirar uma dúvida e que quiser acessar o doutor Igor Sampaio na rede social, como é que a gente faz? Através do meu telefone, o WhatsApp é 84, né, o DDD 99 226858, acrescenta um 9, né? Agora a gente tem esse 9 aí, né? E o meu Instagram é Igor Sampaio ADV. Olha que bacana. Meus amigos, a gente está se conduzindo aqui para o nosso último bloco e é a nossa cereja do bolo. A gente vai falar aqui com vocês a respeito do pente fino do INSS. E aí, os agricultores e agricultoras, eles são impactados de alguma forma com esse pente fino? O que é que um agricultor e uma agricultora que quer dar entrada no benefício, ou então que já tem um benefício previdenciário, o que é que essas pessoas precisam se atentar? E para você, agricultor e agricultora também, doutor, que tem um filho aí com TDAH, com autismo, um menor de idade aí, que recebe aí o seu BPC, né, filho de agricultor e agricultora que recebe um BPC, o que é que essas pessoas precisam se atentar? Então eu vou passar a bola aqui para o doutor Igor. Doutor Igor, o agricultor e a agricultora, ele tem que estar observando o movimento do pente fino ou o pente fino não atinge o agricultor? Doutor, eu entendo que atinge, né, porque a gente sabe que um dos pontos do pente fino, ele está relacionado à manutenção da incapacidade laborativa, né? Então, aquele agricultor que recebe auxílio-doença por mais de 2 anos, ou aposentado por invalidez, que já vem há muito tempo recebendo essa aposentadoria, ele tem que se cuidar, né? E aí eu costumo dizer que aqueles que realmente recebem benefício por doença, eles têm que, de certa forma, estar em algum tratamento,
né? Ou seja, tem que estar se documentando para quando chegar no momento em que se fazer uma reavaliação, ele dizer, não, desde a época que eu me aposentei ou que eu venho recebendo auxílio-doença, eu estou aqui em tratamento médico, porque eu não posso retornar à minha atividade, né? Então tem que ter esse cuidado. A parte de agricultura, então, ela não é chamada em consideração em um pente fino, mas a parte da doença, sim, né? E assim, doutor, eu não sei se está ligada ao pente fino específico que saiu agora, né, recentemente, mas eu recebi clientes, né, que são aposentados por idade, né, e que tiveram suas aposentadorias auditadas. Em um dos casos eu percebi que ele tinha trabalhado em um município, apesar de não estar, vamos dizer assim, atrapalhando o seu tempo de comprovação rural, ele foi convocado ao INSS para prestar esclarecimentos, porque na época que ele se aposentou, aquele vínculo não existia no seu cadastro nacional de informações, que a gente chama de CNIT, né? Então, assim, tenham cuidado, independentemente de estar aposentado, sendo pensionista do INSS, que vocês podem sim ser chamados para algum esclarecimento, alguma auditoria, né? Alguma possível irregularidade, e aí somente o profissional da área que vai lhe ajudar. Olha que bacana. E aí é um problema que ele poderia ter sido evitado se ao tempo do pedido isso tivesse sido analisado por um advogado, tivesse sido trazido à tona, porque uma coisa que eu gosto muito de dizer, doutor, é que o advogado ele é o primeiro juiz da causa, ele julga aquela causa, ele julga o direito do cliente para dizer, opa, a gente vai por esse caminho, a gente vai por esse, você tem direito, você não tem, é melhor aguardar esse período, é melhor produzir isso aqui. Então o primeiro juiz da causa é o advogado, só que ele é o primeiro juiz da causa dos fatos que são trazidos para ele. Então a gente tem muitas situações, eu já tive muitas situações onde aquele agricultor, ele omitiu um fato. Ele morou fora, ele morou em São Paulo, ele vem, conversa com a gente e diz que nunca saiu daqui. Aí quando a gente chega na audiência, aí o procurador do INSS, né, ele diz assim, mas o senhor pegou o voo da Gol lá em 2015, né, pegou pelo portão tal, lá do aeroporto de Fortaleza, né, e o senhor se consultou num posto de saúde tal, tá aqui no seu CadSUS, e o senhor usou o seu cartão de banco na agência bancária tal, do banco tal, na cidade tal. E aí, muitas das vezes, o cliente ele tenta, né, nem por maldade, mas de fato no intuito de conseguir aquele benefício mais rápido, ele não traz todos os fatos para o advogado. E a gente tem que entender que o advogado ele está ali contratado para defender o seu direito, ele está ali contratado para analisar e lutar pela concessão do seu benefício, mas ele precisa que a relação de confiança, que de fato é a relação que baliza ali o vínculo advogado-cliente, ele existe em totalidade. Para que o advogado, de fato, ele consiga contornar. Existe, né, doutor, como contornar situações. Com certeza, sem dúvidas. Um dos casos que a gente tem que tratar aqui, que é importante, é justamente homem e mulher, como a gente pontuou, né? Muitas vezes a mulher vai encaminhar sua aposentadoria e diz, não procura um profissional, não procura quem realmente entende, né, e que pode ajudar a construir o seu planejamento de aposentadoria, e declara que estava trabalhando a vida toda com o marido, né, sem interrupções. E o INSS, quando chega lá, que vai fazer o confronto, porque se ela informa que trabalha com o marido, o INSS vai analisar tanto a história rural do marido como a da mulher. Sim. E aí o INSS se depara que o marido trabalhou em tal ano lá em São Paulo, em tal ano em outro estado, e termina que sua aposentadoria é negada pelo simples fato de que ela não indicou na sua atividade rural que naqueles momentos em que o marido estava trabalhando em São Paulo, ela se dedicou de forma individual, ou seja, sozinha. Então um detalhe desse faz com que ela às vezes até perca o direito à aposentadoria. O INSS, quando ele vai para uma audiência, né, eu trago isso de forma muito clara, ele não vai para de fato analisar se é agricultor ou não, ele vai para tentar comprovar que você não é. Então, é uma fala que é muito constante aqui, é que o INSS é a própria justiça, trata o agricultor como um fraudador até que o agricultor prova o contrário. Então, se muitas vezes um documento que está ali
colocada de forma equivocada, ou então uma fala, ou então um capítulo da vida daquele agricultor que não foi bem correlacionado no processo, vai macular todo o processo. E aí eu vou trazer, doutor, de antemão aqui, uma situação que é muito comum e muito corriqueira, que é a situação da ficha escolar. Você tem lá um processo com CAF, com DAP, com recibo de semente, com todas as provas rurais, aquele indivíduo ali fez cisterna, aquele indivíduo ali ele fez o empréstimo rural, ele vacinou gado, tem tudo. Mas aí junta uma ficha escolar que o padrão de letra está diferente. E essa ficha escolar com o padrão de letra diferente vai trazer um indício de falsificação. E esse indício de falsificação sozinho traz ao INSS a conclusão que aquele processo é um processo fraudulento. E a partir daí o benefício é cortado. Então uma análise traria, de fato, uma análise de um olhar clínico de um advogado especialista, retiraria aquele documento e dizia, esse documento aqui ele não é bacana de ir no processo, você já tem documentos suficientes para provar, isso aqui iria ser uma prova negativa, né? A gente tem muitas situações de provas negativas. Uma das situações de provas negativas mais fortes é a questão do crédito amigo e do agroamigo, né? É um documento igual, quando você bota um do lado do outro tá igual. Aí a pessoa pega o crédito amigo que botou a profissão como agricultor, aí diz, mas eu tenho empréstimo do Banco do Nordeste como agricultor. Só que o empréstimo não é para agricultor, é um empréstimo para empreendedor. Aí junto com a prova que atrapalha. Exatamente. Esse é um grande... E aí eu dou até uma dica aqui nesse podcast para os colegas advogados, né? Se algum estiver assistindo. É que ao se deparar com um cliente agricultor, ele faça toda a verificação da documentação, principalmente as que não estão cadastradas em bases governamentais. Porque, por exemplo, eu já tive no meu escritório fichas, né, que apesar daquele nosso cliente ele ser de fato agricultor, mas ele quis melhorar a sua documentação e trouxe fichas de cimentos, que são cimentos entregues pelo município em que foram produzidas em um ano só. Ou seja, nas vésperas de aposentadoria, ele trouxe uma ficha assinada de 98. Trouxe um relatório de pessoas que recebeu cimentos e o nome dele está por último, fora da tabela. Então, são documentos que se a gente retirar, né, e aí a gente tem que ter um olhar investigativo, né, o advogado ele também tem que fazer o papel de investigador, porque às vezes o cara é agricultor, tenta... E na cabeça de vizinho, sei de quem, da sua própria cabeça, e acha que aquilo ali vai melhorar o seu direito ao benefício. Né? E aí termina aqui prejudicando. Eu já tive casos em que uma nota fiscal fez invalidar todo o direito de um agricultor. Por quê? O agricultor trouxe uma nota que o telefone, a gente até citou aqui, o terceiro 9, né? O primeiro 9 do número, né, de celular. E lá naquela nota, naquele recibo de compra de ferramentas, tinha um número a mais. Só que a data que dizia que o documento se referenciava, não existia esse número a mais. Não existia o 9S. Então não adianta trazer documentos que não foram produzidos naquela época de se comprovar. Que aí é um ponto importante que o agricultor tem que saber. O INSS, o próprio nome já diz, Instituto Nacional de Seguro Social. Como é que funciona a lógica de um seguro? A gente precisa fazer parte, sem saber se vai precisar, mas que quando precisar, já tem que fazer parte. Né? Por que eu estou falando assim dessa forma? Porque o exemplo que eu dou mais clássico aos meus clientes é o seguro do carro. Né? Se eu tenho o meu carro, faço o seguro do meu carro antes de acontecer algum acidente, eu vou ter direito a receber o reparo ou até mesmo um novo carro, né? Ou seja, eu receber aquela quantia segurada para comprar um novo carro. O INSS funciona da mesma forma. No passado, por não existir meios de validação, então o INSS, de certa forma, era mais tendencioso a conceder o benefício com base em documentos eminentemente declaratórios, que aí o doutor falou da ficha de matrícula escolar, né? Que existiu até aqui no Rio Grande do Norte uma época em que a ficha, ela não tinha profissão. Muitas vezes o servidor lá da escola não colocava profissão. E aí criou-se uma cultura de dizer, não, volte lá na escola, já nas vésperas de aposentadoria, e coloque a profissão, que aí muda a letra. Aí é lá na ficha escolar, na ficha hospitalar, e é o que hoje cria um problema. Valida a prova rural. Só para vocês terem noção,
o reino ele tem mecanismos de validação hoje tão eficientes que eu já tive, doutor, processos onde o INSS juntou a foto do caixa eletrônico, que a câmera do caixa eletrônico ela faz a coleta da imagem ali ao tempo da utilização. Então a pessoa disse que não foi a São Paulo, o procurador do INSS junta a foto dela no caixa eletrônico colhida no caixa de São Paulo. E aí? Não adianta hoje o agricultor e a agricultora ir com a mentira e tentar, eu vou tentar. Não funciona, meus amigos. Já funcionou. Talvez em algum momento da história que não foi. Hoje eu tenho 10 anos de advocacia previdenciária. Confesso que eu não peguei esse período, né? Quando eu comecei lá em 2016, já estava ali finalizando essa fase da colheita de oitiva de testemunha, de inspeção social. Eu já peguei ali no rabo da gata, como falou Matuta. Eu não tive essa vivência. Tive porque meu pai foi servidor do INSS, era servidor ao tempo, e eu sempre vi ele dia de sábado, dia de domingo, e fazer essas pesquisas, comentar dessas entrevistas rurais que hoje não acontecem mais. É uma situação que está ficando tão estreito que na justiça já não acontece mais, né? Hoje a gente tem a justiça que não faz mais audiência, a justiça não escuta mais a parte, a justiça já não escuta mais as testemunhas. Muitas das vezes manda ali um assistente social na surdina, né, que diz que ela vai, mas não diz se ela vai domingo de noite ou segunda de 5 da manhã, mas ela chega lá na tua casa, ela passa lá na casa do teu vizinho que não gosta de você e vai dizer que você nunca pisou num roçado, e a partir daí, meus amigos, o jogo desmantela. Então hoje a gente está, de fato, num jogo da prevenção. Então você agricultora, parafraseando aqui as palavras do Dr. Igor, procurem agora. Não deixe para amanhã, não. Procure hoje. Procure o Dr. Igor, procure o Dr. Heitor, procure o advogado de sua confiança e peça uma orientação previdenciária. Eu sempre falo aqui, quando você tem um problema de coração, você procura um cardiologista. Quando você tem um problema de pele, um dermatologista, e você procura o melhor. E para cuidar da saúde previdenciária e para terminar, para chegar à terceira idade e ter um benefício ali, ter uma terceira idade digna, poder pagar sua energia, poder pagar sua água, poder comprar o seu medicamento sem estar precisando diretamente estar numa secretaria de saúde, estar pedindo um vereador, estar precisando de um familiar, ter o seu benefício previdenciário. Por que você não procura também uma orientação? Eu sempre falo, doutor Igor, o agricultor ele tem que produzir prova. É melhor ter e não precisar do que precisar e não ter. E a gente está vendo que essa realidade ela vem muito maculada, né? Ou seja, é um momento como hoje, meus amigos. Vocês aí que estão nos assistindo, o doutor Ito se deslocou mais de 150 quilômetros para estar aqui hoje no programa da gente. Ele está abrindo mão de fazer atividades pessoais dele, de estar estudando, de estar trabalhando, de estar fazendo atividades da vida comum para estar aqui orientando, porque chegou a um ponto que se a gente não orientar, se a gente não for na zona rural dar uma palestra, se a gente não for no sindicato orientar, se a gente não gravar um vídeo, se a gente não produzir um material, vai chegar ao ponto de não ter mais agricultor aposentado. Olha como isso é forte. Olha você agricultor aí de 40, 45, 50 anos de idade escutando essas falas. Olha como isso é forte. E aí, doutor, e se na próxima reforma da Previdência, que se estima que vai acontecer nos próximos 24 meses, a idade do agricultor aumentar aí para 60 mulheres, 65 homens, ou então que aumente de 15 anos de comprovação para 20, e os agricultores que estavam contando com 15, como é que vai ficar? A gente tem que esperar que o governo, no momento que for aprovar uma reforma dessa natureza, ele procure uma regra de transição, né? Para essas pessoas não sentir tanto esse abalo. Mas, independentemente, né, da gente ter essa reforma ou não, a gente precisa que o nosso agricultor, aquele que faz parte aqui da nossa região, ele procure de fato um advogado de confiança. E outro ponto importante que eu vejo muito é que eles, né, os nossos clientes, muitas vezes chegam com vídeos, como a gente tratou aqui no início, lá do Rio Grande do Sul, em que eu vi um advogado aqui falando sobre isso, eu vi um vídeo que às vezes a gente nem sabe se realmente aquele cara que estava produzindo aquele conteúdo era advogado, enfim. E eles acreditam que ele se enquadra ou não se enquadra naquilo que ele está assistindo, naquela comunicação controversa. Qual a dica que eu dou? Não se vincule a vídeos de internet. Não fique procurando se você vai conseguir se aposentar ou não no Google. Você só vai conseguir se aposentar se você procurar um profissional
especialista naquela matéria, né, de sua confiança e que vai lhe passar a melhor orientação e planejar junto com você a melhor aposentadoria ou o melhor benefício que você venha buscar do INSS. Essa aí, meu amigo, essa daí é a dica de milhões. Procure um profissional especialista, né? A gente tem muitos casos e às vezes as pessoas não entendem, mas a gente tem diversos casos, doutor. Aquela questão da homologação do tempo rural, né? Sim. O INSS, ele reconhece interperíodos, né? Você trabalhou ali de 95 a 2010 na agricultura, aí passou 5 anos de carteira, voltou para a agricultura, né? O INSS, ele reconhece quando tá os períodos separados, só que muitas das vezes o INSS reconhece o primeiro, não reconhece o segundo. Aí a gente vai para a justiça para reconhecer o segundo. A justiça reconhece o segundo, mas não aposenta. Mas homologa. Aí a gente volta para o INSS, com os períodos homologados, pede e concede automaticamente. O que eu estou querendo dizer para vocês é que existem estratégias para que se construa o seu direito previdenciário. Existem técnicas corretas para que o seu direito ele seja atingido. Só que quanto mais cedo você procurar esse profissional para que ele lhe oriente o caminho correto, mais rápido e mais fácil vai ser. E aí, doutor, eu entro naquela questão. Tem a pessoa que dá entrada na justiça e se aposenta por meio de uma proposta de acordo, com 15 dias está aposentado. E tem a pessoa que entra na justiça e é negado na primeira instância, é negado na segunda instância, aí a gente faz um PDLEF, que é um recurso para a turma nacional, aí esse recurso, ele anula a decisão da segunda instância, né, da turma rexal do juizado, aí ele vai ser reanalisado e depois de 2 anos essa pessoa se aposenta. Então essa pessoa que se aposentou com 15 dias e essa pessoa que se aposentou com 2 anos, elas vão receber o mesmo aposento, só que é melhor se aposentar com 15 ou é melhor se aposentar com 2 anos? É 2 anos sem receber. É 2 anos aguardando dentro de uma insegurança de um sistema jurídico que não tem tanta segurança. Você está ali naquela mácula, vai dar certo, não vai dar certo? E se a regra da lei mudar? E se eu tiver um problema de saúde no meio do caminho? Então a nossa orientação aqui, o que o Dr. Igor pontuou dezenas de vezes nesse programa é: se organize, construa documentação, procure um profissional especialista. Se organize, procure... ali desenvolva a sua documentação de forma adequada e apresenta um profissional especialista. Procure o Dr. Igor lá em Pau dos Céus, lá em São Miguel, lá nas cidades que ele atua, procura na rede social e visualize junto a ele o que é que eu posso melhorar, o que é que eu posso fazer aqui para deixar mais forte o meu pedido. E aí o benefício do meu esposo atrapalha, o benefício do meu esposo ajuda, o que eu estou fazendo junto a ele? É melhor ir pelo caminho do robô? É melhor ir pelo caminho do servidor? Quais são as minhas reais chances? E diante disso, traçar um planejamento. A gente tem muitas pessoas, doutor, que não conseguiram aposentadoria, mas pelo fato de estar ali na idade, né, dos 55, 60, 60 e alguma coisa, tem a possibilidade de solicitar um benefício por incapacidade, que quando convertido em aposentadoria por invalidez, vai pagar um valor maior, né, que vai pagar o salário e o adicional de 25% ali. Vai ser um benefício que não vai ser revisado, vai ser um benefício ali que vai trazer uma qualidade de vida para aquele agricultor, mas é um benefício que precisa ser orientado. Sim. Que precisa construir provas, que precisa, depois da construção de provas por 1 ano, que seja ali feitos os atestados médicos, os laudos, os exames, as anamneses, as terapias, e que se construa um processo robusto para que aquele agricultor que não se aposentou com 55, que não se aposentou com 60, mas que no momento posterior ele também consiga um benefício vantajoso e que esse benefício o acompanhe para o restante da vida. E o doutor tratou um ponto importante, que foi essa questão de que existe o agricultor, né? 2 agricultores que tiveram sua aposentadoria indeferida em INSS, buscou a justiça. Um com 15 dias conseguiu a aposentadoria e outro só após vários recursos, né, na justiça, e terminou que se aposentou 2 anos. Isso vai justamente de encontro àquilo que a gente tratou. Não procure a solução no Google, né? Por quê? Porque cada um é cada um. Cada pessoa tem uma história diferente daquela. E um detalhe faz a diferença. Sobre esse período intercalado que o doutor tratou, né? É um agricultor que trabalhou ali na agricultura, se afastou 5 anos ou mais, retornou à atividade rural. A justiça não reconhece essa possibilidade de soma, né, dos períodos, mas a via administrativa reconhece. Só que a gente tem posicionamentos, né, que infelizmente na justiça não vamos dizer assim, vinculados, ou seja, cada juiz tem seu entendimento,
que se formou um tema, né, que é o 301. Só para você ter ideia, no Ceará ele é perfeitamente aplicado. A gente consegue essa aposentadoria com período rural intercalado no Ceará, vizinho aqui da gente, Iguatu, Limoeiro. E no Rio Grande do Norte, a gente não tem esse mesmo posicionamento por algum juiz, né, de se aplicar essa soma. E aí a gente tem que fazer esse procedimento de ir para a justiça, teve o período homologado, voltar para a via administrativa. Ou seja, isso eu digo por quê? Por que eu justifico isso aqui? Porque o agricultor, o trabalhador, qualquer que seja a pessoa que esteja assistindo esse podcast, ele tem que entender que cada caso é um caso. Nenhum vai ser igual ao outro, né? A gente pode até perceber em alguns momentos, em alguns clientes nossos, que o direito do mesmo, vamos dizer assim, dos dois clientes, eles construíram um processo da mesma forma. São trabalhadores rurais, completaram a idade ali próximos, tem aquele mesmo corpo probatório, mas aí um trabalhou em São Paulo. Isso faz toda a diferença, até mesmo em uma eventual proposta de acordo ofertada pelo INSS. O doutor trouxe aqui um ponto que eu já tinha iniciado minha fala com ele e agora ratificou o meu posicionamento, que é a questão do INSS, a questão da justiça não analisar o pedido de acordo diretamente com a lei, mas de acordo com o entendimento do magistrado. E aí a gente entra no que eu falei no início. O advogado ele não é especialista de todas as regiões. O advogado ele é especialista daquele juiz. Então o doutor Igor ele sabe como é que o juiz daquela região julga, ele sabe o que é que aquele juiz quer ouvir, ele sabe o que é que aquele juiz quer ver. E procurar um advogado daquela região que entende aquele juízo é o caminho das flores, né? A gente sempre brincava, não sei se o doutor lembra, lá em 2015, quando mudava de juiz, né? Aí a gente ligava um para os outros, o juiz foi para lá, o juiz foi lá para Patos, aí o que chegou aqui? Eu tenho um colega lá naquela cidade, vamos ligar para lá para saber como é o entendimento? E a partir dessa busca constante de entender como é que o juiz gostaria de ver aquele direito, a gente construía para o nosso cliente uma ponte muito mais sólida para sair de um pedido negado para um benefício concedido. Doutor, estamos partindo aqui para os nossos por finais. Eu gostaria de agradecer mais uma vez a sua disponibilidade de se deslocar, de vir aqui, de trazer tanto conhecimento em grande quantidade para o nosso público. Saber que, porque aqui se a gente souber que um único agricultor ele saiu daqui hoje com orientação e com um direcionamento para a vida dele, a gente já sabe que a gente ganhou o nosso dia, que a gente gastou o nosso tempo de forma positiva. Então, nós do Previcast, agradecendo a sua disponibilidade, deixamos o espaço aqui aberto, sempre que o doutor quiser participar, que tiver algum posicionamento, alguma orientação, venha até a gente vai estar aqui para lhe atender. O nosso muito obrigado. Obrigado, e eu agradeço também, né, por ter recebido esse convite e participar desse podcast. Quero lhe parabenizar por fazer este programa, né, de informação, né, principalmente ao público mais carente aí da sociedade, que são os agricultores. Acredito também que o colega deva chamar outros advogados também da área e que possa contribuir positivamente, seja para o trabalhador urbano, rural, né, e parabenizar também pela sua atuação como advogado e dizer que me encontro sempre à disposição para a gente trocar experiências aqui no seu podcast. Meu amigo Igor, muito obrigado, fico muito feliz. Agradeço também a todos vocês que tiveram aqui no Previcast até o final, e eu vou pedir mais uma vez para que o Dr. Igor deixe aqui os seus contatos da rede social, do seu telefone, para que quem tiver alguma dúvida e precise de alguma orientação do direito previdenciário, não só do agricultor, mas também do pescador, do indivíduo que cuida de gado, que cria abelha, da classe agricultor em geral, e dentre outros direitos dentre outros direitos previdenciários que circundam aí esse meio aí do INSS. Então, doutor Igor, por favor, passa para a gente os seus contatos novamente. Os meus contatos de telefone é o 849-9922-6858 e meu Instagram é o @IgorSampaioADV, e também atendo fisicamente nos nossos escritórios, né, que é da Marcos Inácio Advocacia, localizados em Porto Ferro e São Miguel. E nosso endereço profissional
No Instagram do nosso escritório é @marcosinácio.adv. Muito obrigado, meu amigo. Obrigado a todos vocês. E a gente encerra aqui o nosso 16º Prevcast.